Salve, meus amigos! Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos criar funções em Java. Java, pessoal, é importante você entender, como eu já expliquei nos outros vídeos, é tudo aquilo que a gente faz internamente no nosso sistema, né? Ou então quando a gente se comunica de um servidor com o outro. E aí isso abre uma gama de possibilidades, como por exemplo a criação de funções para integrações. Eu postei alguns dias nos grupos que eu já estou com integração com o Pagar.me. É uma API onde a gente faz os recebimentos, né, e cria, planos de assinaturas que vocês fazem pagamentos mensais, que a pessoa que adquiriu faz pagamentos mensais. E isso eu consegui fazer de uma forma rápida e bem intuitiva, apenas passando alguns, prompts lá na nossa inteligência artificial para criar essas funções. E aí isso abre uma gama de possibilidades, porque para você oferecer para os seus clientes hoje uma integração, de repente demore bastante para ler toda a documentação da API, pegar todos os modelos de exemplos, né? Já utilizando a nossa IA, ele faz toda essa busca para vocês, ele já consegue fazer todas essas buscas, montar os exemplos, e aí vocês vão conseguir implementar cada vez mais rápido as soluções nos sistemas de vocês. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu catálogo de funções e eu vou dizer quais dessas funções são em Java e qual delas são em JavaScript, para vocês conhecerem. Essas duas de backup de Postgres e backup do SQL Server, elas são feitas em Java, porque elas precisam salvar dados no nosso servidor, né? Ela não salva dados no nosso cliente, ela salva lá no nosso servidor. E aí a gente tem aqui a barra de acompanhamento visual, esse daqui é em JavaScript, o bloqueio do F5 é em JavaScript. Então, pessoal, são algumas funções aqui que vão facilitando o nosso dia a dia, justamente porque a gente conseguiu criar essas funções de uma forma rápida e conseguiu introduzir isso no nosso sistema, algumas delas quase que de forma imediata, né? A gente criava a função, testava no console quando era JavaScript, deu ok, a gente já cadastrava no Maker, reiniciava, já associava ao nosso formulário e acabou. A função já estava pronta, já estava em produção praticamente. Aqui está a nossa função do Pagar.me, né? Essa função que tem toda essa parte de integração, onde a gente vai fazer as requisições para criar um novo cliente, para criar uma nova cobrança, para criar um novo Pix, um novo boleto, para criar uma assinatura. Então, todas essas funções foram criadas utilizando a nossa inteligência artificial. E aí temos uma gama de funções aqui que vocês vão receber algumas dessas, tá? Como bônus por terem adquirido o curso. E aí a gente fez, inclusive, pessoal, esse próprio catálogo de funções aqui, ele foi criado usando a nossa IA, né? Eu queria criar um catálogo de funções, fui passando ali as especificações e ele foi gerando para mim. Como era em JavaScript, maravilha, porque eu conseguia testar visualmente e já conseguia ir aprimorando o que eu queria, sem precisar ter que ficar reiniciando o meu Tomcat. Mas uma dica, pessoal, você que está começando a criar funções agora, não tenta criar uma função tão extraordinária, tão mirabolante. Vai começando criando funções ali que vão te ajudando no dia a dia. Por exemplo, eu tenho funções que removem caracteres especiais, eu tenho uma função que me ajuda ali a colocar as iniciais com a letra maiúscula. Vai começando com funções pequenas, para você ir se habituando, né, pegando todas as informações para que você não se perca. E hoje a gente vai fazer o seguinte, eu já estou com a minha IA aberta aqui, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma integração com o Mercado Pago. E aí vocês vão ver aqui como ele vai responder e as funções que ele vai querer nos entregar e os exemplos de uso, né, que isso é importante. Então vamos lá. Um simples comando, deixa eu dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor. Vamos criar uma função que faça integração com o Mercado Pago. Aí ele vai dar aqui algumas instruções, né? Ó, claro, vamos criar funções de integração com o Mercado Pago. Precisam antes confirmar algumas etapas. Algumas etapas, né, pessoal? Ele vai fazer todo... O que é que eu quero com essa integração? Escolha o tipo de integração.
criar pagamento Pix, criar pagamento via cartão de crédito, criar preferência de pagamento, consulta de pagamento pelo ID, cancelamento ou estorno. E aí, o que é que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode escolher, e é uma recomendação, tá? Não faça todas de uma vez, não peça para ele criar todas de uma vez, vai de uma por uma, sem aperreio, porque aí você vai olhando, vai identificando alguma coisa que você quer melhorar, isso é importante também para você. Então vamos começar aqui por essa, né? Porque, ó, veja, qual integração você deseja que a função faça? Tem todas essas aqui, né? Então a gente pode dizer assim, eu quero todas, mas vamos de uma a uma. Uma de cada vez. Isso aí vai te ajudar, pessoal, principalmente na parte de conhecimento. Você vai olhando ali cada função, vai vendo o que é que cada uma tem, quais são os parâmetros, e com isso você vai aprimorando seu conhecimento também. Ele já me deu aqui as recomendações, ó, confirma o nome das funções, ele já criou aqui o nome das funções. Ele pediu para mim criar, caso eu queira alterar aqui para um outro nome, geralmente eu não altero, essas que ele já recomenda já são nomes que não tem lá no meu sistema, porque até eu já instruí ele quais são as funções que eu já tenho, ele nunca vai me dar uma função com um nome igual a que eu já tenho lá no meu sistema. Vamos lá. Aí ele pergunta aqui qual função vamos criar primeiro. Vamos criar primeiro a número 1, criar pagamento Pix. Ele já sugeriu aqui o nome da função, maravilha. Ele já me disse aqui quais são os parâmetros que eu vou receber, ó, que eu vou ter que informar. Parâmetro 1, token de acesso ao mercado pago, o JSON com todos os valores, etc, né? Aí ele já está me dando aqui uma recomendação do que seria o JSON que a gente vai fazer esse envio, o valor, o número do pedido e se a gente quer enviar para o e-mail do cliente. Confirmado, pode me entregar. Não precisei nem ir lá na documentação do Mercado Pago. Hoje o ChatGPT ele fez um aprimoramento, né, que ele faz a consulta global, ele consegue fazer pesquisas e como se fosse o próprio Google, né? E aí ele já consegue fazer todo esse rateio de informações e já nos entregar tudo de uma forma bem objetiva e assertiva, né? Principalmente para essas APIs grandes como Mercado Pago, PagMe, Gerencianet, essas que estão no mercado há mais tempo, que entregam material e deixam os materiais mais acessíveis na internet. E aí ele já me deu aqui, ó, ele vai fazer a requisição na API Mercado Pago, ok? Ele vai usar essa função aqui, que é uma função que eu uso no meu dia a dia, que você vai receber. Essa função aqui, pessoal, é aquela que faz o post, o get. Então a gente já tem essa função pronta e a gente vai disponibilizar para você, porque quando eu estava tentando usar junto da que o Maker disponibiliza, passava muita coisa, muita informação que às vezes a gente nem precisava, na verdade. Se você usa aquela função, você vai ver que tem alguns parâmetros que você sempre deixa vazio ali, porque você nunca usa, né? Então eu enxuguei uma versão para fazer essas requisições, e aí o nome dessa função lá no nosso projeto é BF HTML Post JSON. Então, para usar funções novas de API, vocês vão ter que ter essa função, mas vocês vão receber esse FRZ com essa função para vocês implementarem no sistema de vocês. E aí, pessoal, já seguindo aqui, ele já nos entregou a função, né, do Mercado Pago criar Pix. Ele nos entregou a versão JavaScript e ele nos entregou também a função em Java para ser executado no back-end. E aí ele já montou todo o corpo da requisição, já faz todo o tratamento de retorno, já nos entrega aqui um modelo de exemplo que temos que seguir, tá? E aí ele entrega tanto em Java como em JavaScript, né? Isso é bacana porque a gente consegue testar. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos introduzir isso lá no nosso Maker, tá bom? Para que vocês entendam qual é o processo de cadastrar essa função. Vocês já viram lá na função do JavaScript, que no vídeo anterior eu já mostrei, mas reforçando, é interessante que vocês vejam também quando a gente vai usar o Java.
Vocês viram que tem possibilidade de usar JavaScript e Java, né? Então a gente vai usar a camada cliente e camada servidor. Aqui em utilitários, funções, a gente vem em novo, vamos lá, a gente pega aqui o código Java, lembrando, sempre servidor, tá? E a gente vai pegar o JavaScript aqui também. Vamos colocar aqui a nossa descrição, Soft Brasil. Já pensou, pessoal, vocês criarem uma integração como essa, nessa velocidade? Isso era quase que impossível, né? Principalmente para quem não tem conhecimento, que tem essas possibilidades de criar novas funções com o Maker. Colocar aqui, Mercado Pago, criar Pix. E aí eu já tenho aqui o cliente servidor. Deixa eu pedir para ele criar a descrição. Provavelmente ele não criou, mas se eu pedir a ele aqui, ele vai criar. Primeiro, me diz a descrição. O que é a descrição? Deixa eu colocar até o nome da função para que ele entenda que eu ainda estou falando desta função. A descrição é todas as informações que a gente passa ali no cadastro da função para que a gente determine qual é o tipo de parâmetro, quais são se é texto, se é número, se é uma variável, se é um fluxo. Então é importante a gente ter essas informações. Eu estava olhando aqui, pessoal, ele já tinha me entregue essa descrição aqui, ó. E aí eu já vou copiar ela. Eu posso até colocar essa observação aqui também, que é importante. Ele já me entregou logo no comecinho, né? Então é importante também a gente ter, já na hora que a gente está começando, deixa eu abrir um bloco de nota que ele faz a quebra de texto. Quando eu copio lá e solto aqui direto, ele coloca tudo em uma linha só. Aí, para que fique bacana, a gente precisa estar uma linha após a outra, né? Para ficar organizado. E aí, deixa eu copiar aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Descrição, parâmetros, vou colocar um dos pontos aqui. O token, parâmetro 1. Pá. Deixa eu colocar aqui organizado. Token, ele dá a recomendação, dados PIX do tipo JSON. Esse aqui já é o segundo parâmetro. Eu sempre deixo o mais organizado possível aqui, pessoal, porque isso aqui depois eu vou usar lá na parte do fluxo, né? Então preciso sempre deixar bem alinhado. Então aqui vai ser o token e os dados PIX. E aí são dois parâmetros, uma variante e um do tipo string, que é texto. Vamos passar então essas duas. Letras e variante, que é um JSON. E aí o nome real da função, lembrando, o nome real da função é essa daqui. Tanto na camada servidor quanto na camada cliente, as duas têm o mesmo número de parâmetros e o mesmo nome de função. O tipo dessa função eu vou colocar aqui, vou cadastrar como uma nova função aqui para mim, novo tipo. E Soft Brasil. Aqui, Mercado Pago. Feito isso, eu já consigo agora filtrar aqui. Compatibilidade. Como eu tenho um cliente-servidor, eu já consigo determinar aqui que vai ser cliente-servidor. E aí eu já consigo gravar a minha função. E a minha função já está pronta. Posso reiniciar o meu Tomcat. E aí ela já vai compilar. Eu vou reiniciar aqui para que vocês vejam, para que compile, né? Por quê, pessoal? Quando a função não tem as especificações que a Software recomenda, ela não compila. E se não compilar, a gente já tem um erro logo de início lá no nosso projeto, né? Aí acaba que a gente não consegue, tem que fazer correção nessa função ou excluir, mas a IA lá já está totalmente treinada para isso, para que vocês consigam, de fato, criar as funções que compilem no sistema
e que vocês não tenham dor de cabeça adicional. Isso foi um trabalho megazord, porque para fazer essas funções ficarem 100% certinhas ali para que vocês tivessem. Deixa eu parar meu Tomcat aqui pelo gerenciador do Windows. Deixa eu ver, só um minuto. Pronto, startei aqui. Deixa eu recarregar aqui o projeto. Enquanto recarrega, pessoal, só para que vocês vejam lá como vocês vão passar um modelo de exemplo para vocês terem um retorno. O retorno vai ser um JSON, tá? Então, vou criar um fluxo aqui, onde a gente vai chamar essa nova função que nós acabamos de criar. E mais uma vez, se você não quiser fechar e abrir o Maker, você vai lá naquele atualizar funções e fluxos, né? Aqui, ó, atualizar fluxos e funções. E aí agora a gente já consegue localizar a função nova que nós criamos. E aí, pessoal, vamos lá. Para a gente entender lá, né? Ele já passou o modelo de uso. E aí, o que é que eu gosto de fazer geralmente? Eu gosto de validar o JSON. Sempre gosto de fazer isso porque ele cria um formatozinho que o Maker aceita na hora da validação. Então eu copio daqui. E aí nós já temos aqui os dados, que seriam o JSON, né? O primeiro seria o token. Lá embaixo, ele deixou já o exemplo de uso. A gente vai seguir aquele mesmo exemplo de uso. O JSON, que ele colocou como string. Então a gente vê aqui que ele colocou como texto. Maravilha. Mas eu não quero passar assim como texto. Eu quero criar como uma variante mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, JSON, criar objeto. E eu passo esse JSON aqui direto. E aí, o outro parâmetro é o token. Eu venho e passo o meu token aqui, associo a um retorno. Vai ser um JSON do tipo letras, então eu posso deixar o retorno do tipo letras. E aí, pessoal, faço isso, se eu já tiver as informações do token, e eu tenho também ali as informações preenchidas com o e-mail e o Pix que eu quero gerar, beleza, ele já vai fazer essa requisição, já vai te devolver o JSON com o Pix, para você fazer a geração lá no seu sistema desse novo Pix usando o Mercado Pago. É bem simples, na verdade, né? E é muito interessante porque com essas formas de gerar novas funções, vocês vão conseguir criar APIs de forma e com uma velocidade realmente bem diferenciada para que vocês consigam entregar resultado para os seus clientes de uma forma bem rápida. Então nós já vimos como criar funções JavaScript e agora vocês estão vendo como criar funções em Java usando a nossa inteligência artificial. Vamos criando novos vídeos, vamos atribuindo lá no nosso curso, aqui no curso, no nosso painel, vocês vão recebendo várias funções que forem criadas, a gente vai deixar tudo isso documentado, isso é de forma gratuita, provavelmente uma vez por semana a gente vai estar criando uma função com esse conteúdo gravado e autoexplicativo para que vocês consigam replicar nas aplicações de vocês. Eu agradeço muito e te parabenizo por ter feito esse curso. Tem mais uns próximos vídeos, assistam até o final, mas o conceito básico é esse. Vamos só aguardar ali ele compilar e abrir o nosso sistema, né? Pronto, terminou aqui, ó. O sistema abriu. Quando o sistema abre, pessoal, o que é que a gente já entende? O Maker já compilou, o Tomcat já compilou aquela nova função Java que nós criamos. Se tivesse algum problema, já ia dar erro logo de cara. Se a gente tivesse formado um parâmetro a mais ou um parâmetro a menos, a gente já ia ter o erro antes mesmo de iniciar a nossa aplicação nova. Então fica essa dica para vocês. Sempre que iniciar o projeto, se tiver algum parâmetro faltando, calma, vai lá, dá uma olhada no erro, lá vai ter o nome da função em que está dando aquele erro, naquele histórico de erro gigantesco. Vai filtrando ali logo no começo, onde é esse erro? Ele vai dizer o nome da função, e geralmente ele vai dizer que, se for questão de parâmetro, ele vai dizer lá as variáveis que está faltando,
um parâmetro e outro. Muito semelhante ao que acontece no fluxo, quando você coloca um subfluxo que tinha um parâmetro que você removeu, e aí ele dá aquele erro, estava esperando tantos parâmetros, né? Então é uma mensagem semelhante, só que não visual. É uma mensagem que vem totalmente em texto. E é isso aí, meus amigos, façam os testes, comecem a fazer as implementações, criar suas funções em Java e JavaScript, e depois vai colocando e vai mandando mensagens para mim ali, dando feedback de vocês. Obrigado.